canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar notícias do Mercadão da Bola, tá? Tem muita coisa. Mas eu vou começar por uma notícia que não tem a ver com o Mercadão da Bola. Vamos lá. Próximo domingo, 6 horas da noite, tem um clássico aqui entre Fortaleza e Ceará. Campeonato Cearense, 6 horas da noite, próximo domingo, né? Tô passando esse jogo aqui porque no vídeo, né, onde passa os jogos do fim de semana, não falei desse jogo, né? Então, só para não deixar passar, temos esse jogo aí clássico pelo Campeonato Cearense, próximo domingo. Vamos em frente. Começando notícias do Mercadão da Bola, gente. José Herrera, esse jogador saiu do Fortaleza, é um atacante, fechou com o Bragantino até 2029, beleza? Aqui também, gente, o Albert, vou dar uma checada, Albert Vieira. Bom, é um espanhol e ele assumiu o Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Dino Topmiller, treinador, foi demitido do Eintracht Frankfurt. Veterame, esse atacante estava no Monterrey, gente, do México, fechou até 2029 com o Inter Miami dos Estados Unidos. Livakovic, goleiro croata, fechou com o Dinamo Zagreb da Croácia. Christian Aslani, esse jogador fechou com o Besiktas da Turquia até o fim da temporada europeia por empréstimo. Nestel Ferret, esse jogador fechou com o Parma da Itália. Terimov, esse atacante fechou com o Porto de Portugal. Kirambov fechou até 2030 com o Hellas Verona da Itália. Serge Lodrit fechou também com o Hellas Verona da Itália. Ciro Immobile, atacante italiano, fechou um contrato de 4 anos, pelo que eu entendi, com o Paris FC da França. Atacante Benedetto foi anunciado e já apresentado oficialmente pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador. Diego, esse jogador, saiu do Inter de Porto Alegre. Nestel Ferret, esse jogador fechou com o Parma da Itália. Terimov, esse atacante fechou com o Porto de Portugal. Bom, gente, o atacante Michael, que estava no Flamengo, né? Fechou com o Al-Ula, da segunda divisão saudita. Aqui também o jogador Gonzalo Villar, esse jogador fechou com o Elche da Espanha. Sermi Ghosh, esse jogador fechou aqui com o Espanhol. Até 2030, o jogador Álvaro Fidalgo fechou aqui com esse time que eu vou dar uma checada, tá no nome que eu tô um pouco na dúvida. Negócio cancelado. O jogador Kaique Bruno não vai mais do Cruzeiro pro time do Como da Itália. Também aqui, gente, Albert Vargas, mais um reforço do Atlético de Madrid, beleza? Anunciado. Também aqui o jogador Jeremy Jacquet, esse zagueiro aqui fechou com o time do Liverpool, beleza? Ele chegaram do futebol francês, né? Mas, ao que parece, ele fechou para a próxima temporada, foi isso mesmo. Para a próxima temporada europeia. Até 2030, o jogador Ian Guilherme fechou com o Rio Ave de Portugal. Cardé Meité, esse jogador fechou com... Vamos ver aqui, rapaz. Cardé Meité, Al Hilal da Arábia Saudita, é isso mesmo. Esse jogador fechou com Al Hilal. Kaique, atacante que estava para ir do Bahia para o Corinthians, negócio cancelado, não vai mais. O jogador Mateu Prat fechou com o Torino. Filip Stojkovic fechou contrato até 2030 com o Pisa da Itália. Aqui também, gente, o tempo de contrato aqui do Cardé Meité, né, com o Al Hilal, estava na dúvida, mas vai até 2029, tá? O contrato desse jogador com o time saudita. Quem também fechou contrato com o Al Hilal, inclusive já estreou, fez 3 gols no primeiro jogo, foi o Karim Benzema, tá? Ele saiu do Al Ittihad e fechou com o Al Hilal, da Arábia Saudita.
O jogador Balezola fechou com o Sassuolo da Itália. Sandro Kulenovic, Torino, mais um reforço aqui do Torino. Jeremy Boga, esse jogador fechou com a Juventus da Itália. Gonzalo Villar, esse jogador fechou com o Elche da Espanha. Sermi Ghosh, esse jogador fechou aqui com o Espanhol. Até 2030, o jogador Álvaro Fidalgo fechou aqui com esse time que eu vou dar uma checada, tá? No nome que eu tô um pouco na dúvida. Esse jogador Álvaro Fidalgo fechou com o Betis da Espanha até 2030. Elker Borg, goleiro. Esse goleiro fechou com o Sunderland da Inglaterra até 2030. O jogador Tite Ortiz foi oficializado pelo Novo Horizontino, gente. Ele saiu do América Mineiro, né? Agora reforço do Novo Horizontino, não meia, né? Equatoriano. Marcelo Cabo, esse treinador que foi demitido do Santa Cruz, foi anunciado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul. Aqui também, Fernando Marchiori, né? Que estava no Caxias. Novo treinador do 15 de Piracicaba. Beleza? De São Paulo. Luizinho Vieira, treinador, foi demitido do cargo de treinador do Confiança de Sergipe. Bom, gente, o zagueiro Mamadou Sarr voltou para o Chelsea. Estava emprestado, pelo que eu entendi, ao Strasbourg da França, né? Voltou para o Chelsea. Brian Gruda. Esse jogador aqui fechou com o RB Leipzig da Alemanha. Bom, gente, o Palmeiras está encaminhando o zagueiro Robson pro Betis da Espanha. Beleza? Eu vou até dar uma checada nessa informação aqui, tá? Porque eu tô achando um pouco estranha essa informação. Mas eu vou buscar aqui e qualquer coisa eu trago novidades sobre isso. Bom, outra situação também aqui é sobre... Vou dar uma checada. Bom, gente, é pro Betis mesmo, tá? Que o zagueiro Robson do Palmeiras está indo mesmo. Segundo informações. Marcos Vitor. Esse jogador tá fechando com Santa Clara de Portugal. Gustavo Mancha fechou com o Rio Ave de Portugal. Fernando fechou com o Santa Clara até 2029. E o Darlan Mendes, também outro jogador que fechou com Santa Clara de Portugal, hein? Vamos lá, gente, o Avaí contratou o atacante Rafael Bilu. Bernardo Franco foi demitido do cargo de treinador do Botafogo da Paraíba. E Lisca Lorenzi foi contratado, hein? Para o Botafogo da Paraíba aí como novo treinador. Maurício Garcês fechou até 2028 com a Chapecoense. Bilal Brahimi, emprestado pelo Santos para o Estrela Amadora de Portugal. Gustavo Mancha fechou com o Rio Ave de Portugal. Fernando fechou com o Santa Clara até 2029. E o Darlan Mendes, também outro jogador que fechou com Santa Clara de Portugal, hein? Fofana e Anselmino, esses jogadores aqui fecharam com o Strasbourg da França por empréstimo chegados do Chelsea. Ambdeli, esse jogador fechou com o Olympique de Marseille da França. O jogador Chukwuhuna fechou com o Olympique de Marseille até 2030. O jogador Arnaud Nardin fechou com o Rennes da França. E a Serzaville fechou com o Rennes da França até 2029. Camará, esse jogador fechou com o Lyon da França. O jogador Alanchuk, ucraniano, fechou com o Lyon da França. Mais um reforço. Simo Adigra, e nome complicado, fechou com o Mônaco da França, gente. Também aqui, Alain Maximin, fechou contrato de 6 meses com o Lens da França. O Velocian, zagueiro, né, estava no Bayer Leverkusen, foi emprestado para o Wolfsburg, outro clube da Alemanha, né? O jogador Adiete fechou com o Wolfsburg até 2030. O jogador Luperto fechou com a Cremonese da Itália até 2030. Ulisses Garcia fechou com o Sassuolo por empréstimo. O jogador também aqui, vou dar uma checada. Enzo Evals fechou com o Torino. Samuel Lig Júnior fechou com o Pisa da Itália. O jogador Milicic fechou até 2030 com a Udinese. Pedro Felipe fechou aqui
com o Sassuolo. Dario Cabolá fechou até 2030 com o Sassuolo. Bela Kotchap, zagueiro alemão, fechou com Hellas Verona até 2030. Dario Cissé fechou com o Milan, da Itália, por 8 milhões de euros. Zagueiro Rugani, ex-Juventus, fechou com a Fiorentina. Gabriel Streveza. Bom, esse jogador aqui fechou... Dá uma checada, tá? Gabriel Streveza vai jogar no Parma. O jogador Brian Zaragoza, emprestado pelo Bayern de Munique, vai para Roma. Amil Home, esse jogador fechou com a Juventus. João Mário saiu da Juventus e foi emprestado ao Bolonha. Também aqui Andreas, esse jogador fechou com Hellas Verona até 2029. Vungo, por empréstimo, fechou com Mallorca da Espanha. Alisson Santos, esse jogador por empréstimo saiu do Sporting de Portugal e fechou com o Napoli da Itália. Jogador Vina Cevic fechou com o Getafe da Espanha por empréstimo. O jogador também aqui, vou dar uma checada, gente. Vamos lá, gente. O jogador Sangaré fechou com o Elche da Espanha por empréstimo. O jogador Álvaro Núñez fechou aqui com o Celta de Vigo. Beleza? O jogador também aqui... Vou dar uma checada, gente. Gente, só confirmando. O Núñez, né? Fechou com o Celta de Vigo até 2030, tá? Confirmando o tempo de contrato do jogador. Matias Vecino, esse jogador que estava na Lazio da Itália, fechou com o Celta de Vigo por 1 ano e meio. O jogador Di Sarsi, zagueiro francês, fechou com o West Ham da Inglaterra, né, por empréstimo. O jogador Angulo fechou com o Sunderland da Inglaterra até 2030. Eu não passei o tempo de contrato, né, gente, do Lookman, lá atacante com o Atlético de Madrid, né, em áudios acima. Bom, vai até 2030, tá? Contrato desse atacante com o Atlético. O jogador Armstrong fechou por 3 anos e meio com o Wolverhampton da Inglaterra. Strad Larsen fecha até 2030 com o Crystal Palace, também da Inglaterra. Jorge Lenikena fechou com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Tarek George, esse jogador foi emprestado pelo Chelsea para o Everton da Inglaterra. Angel Gomes fechou com o Wolverhampton, também da Inglaterra. Até 2029, o jogador Clayton é novo reforço do Olympiacos. Também aqui, o jogador Carrizio fecha até 2030 com o Ajax da Holanda. De Cesare do Racing da Argentina tem negociações avançadas com o Botafogo. Danilo Pereira, esse jogador fechou com o Groningen, lá da Holanda. 7 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de bonificação. Juan Prats, novo reforço do Borussia Dortmund, saída do Cruzeiro. Maatson, esse jogador rescinde contrato com o Atlético Paranaense, está livre no mercado. O jogador Iago do Flamengo está indo de fato para o Orlando City. Aqui o América do México oficializou Rafael Veiga como novo reforço. Também aqui o jogador Gabriel Pfeiffer, novo reforço do Paraná Clube, até março de 2027, beleza? Aqui também o jogador, o Banias dos Emirados Árabes está contratando o Sorriso, atacante do Palmeiras. Pedro Marva, esse jogador está fechando com Hellas Verona e no mês de junho vai jogar no Al Ettifaq da Arábia Saudita. Matheus Jesus, esse jogador fechou com o Marília. Rogério Corrêa, novo treinador do Hercílio Luz de Santa Catarina. Aqui também o jogador, vou dar uma checada. Lucas Ramon, lateral, finalmente foi oficializado, hein? Como novo reforço do São Paulo, né? Já foi apresentado, inclusive. O Huesca, da segunda divisão espanhola, contratou o jogador Nacho La Quintana, que estava no Bragantino, né? O jogador John Arias fechou com o Palmeiras e será um contrato, segundo informações, de 4 anos. Gente, o Palmeiras está pagando para ter o jogador em torno de 25 milhões de euros ao Wolverhampton, na Inglaterra, beleza?
Vamos lá, gente. O Vasco está fechando a contratação de Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Negociações, digamos que avançadas, né? Vamos colocar assim. Paulinho, lateral, fechou também com o Vasco da Gama. Cuiabano, por empréstimo do Nottingham Forest, fechou também com o Vasco da Gama. Aqui também, vamos dar uma olhadinha nessa notícia. Vinícius, esse jogador fechou com Estrela Amadora, de Portugal. O Yusuf, esse jogador fechou com o Al Ittihad da Arábia... Vamos aqui, certinho. O jogador Yusuf fechou com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O jogador Kanté fechou com o Fenerbahçe da Turquia. O jogador Rames Rodrigues fechou com o Minnesota United dos Estados Unidos. Olávio, atacante, cria da base do Náutico, saiu do Brusque, livre no mercado. Lucas Neres, Erivelton, Bismarck, reforços do Parnaíba do Piauí, gente. Aqui também, vamos lá, gente, o Souza da Paraíba fechou a contratação de Felipe Jacaré, beleza? O Lasked da Armênia fechou a contratação de Rafael Jesus. Repetindo, o Lasked da Armênia fechou a contratação do volante Rafael Jesus, que foi destaque na Copinha pelo Sport Recife. O Sport está levando 4 milhões de reais por aí pela negociação do jogador. Ayrton Moisés, esse jogador aqui saiu do Novo Horizontino, livre no mercado. Zagueiro Lincoln e zagueiro Bressan fechando com o CRB de Alagoas. Vamos lá, gente. O Cruzeiro está vendendo por 5 milhões de euros o jogador Cauã Batistella para o Metalist da Ucrânia. Índio Potiguar. Esse jogador fechou com Teresina, clube do Piauí. Leonel Pérez. Esse jogador fechou com o Grêmio. Carlos Alberto, atacante do Sport Recife, emprestado para o Calba, dos Emirados Árabes. Aqui também. Vamos lá, gente. O jogador Leonel Pérez, tá? Que fechou com o Grêmio, chegado do Huracan. Beleza? O Al Saad, clube do Catar, né? Tá fechando a contratação aí de Luíde, do Palmeiras, tá? Negociações, né? Estão avançando. Bom, vai até 2029, gente. O novo contrato do português Rubem Neves com o Al Hilal da Arábia Saudita. O América de Natal, gente, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Potiguar, hein? Havia perdido, né? 18 pontos por escalação irregular do jogador e foi rebaixado para a segunda divisão do estadual, tá? Bom, outra situação aqui, Thales, esse jogador fechou com Londrina, do Paraná. Bruno Alves, esse jogador fechou com Criciúma, é aquele mesmo, ex-zagueiro do São Paulo. Bruninho, esse jogador fechou aqui com o Oeirense do Piauí. Leonel Pico, repetindo, gente, Leonel Pico, é nomezinho complicado. Fechou até 2028 com o Clube do Remo de Belém do Pará. Marcelo Vilar, novo treinador do Lagarto do Piauí, gente. Aqui também, Londrina contratou o jogador Caio Maia. Aqui também Edson, goleiro, fechou com o Parnaíba do Piauí, mais um reforço para esse clube. Aqui também, Natan Camargo, esse jogador fechou com Vila Nova de Goiás. O Houston Dynamo contratou junto ao Bragantino por empréstimo o atacante Arthur Souza, que já passou pelo Sport Recife, inclusive. Fernando Moura, lateral, fechou com Teresina do Piauí. O Arema da Indonésia contratou o jogador Alisson Maia, zagueiro brasileiro. Aqui também, Vitor Jacaré, ex-Bahia. Esse atacante fechou com Londrina. Bom, Wanderson, que é jogador do Flamengo, está próximo de fechar com o Atlético Mineiro, gente. Aqui também, vamos lá, gente, o Alejo Vélez, o jogador pertence ao Tottenham e está fechando com Bahia, em definitivo, tá? Joel Shima, volante, e Franklin Omar, atacante, reforços que estão chegando para o Sport Recife, no caso, para a categoria de base, né? Esses jogadores estavam no América do Recife e agora vão jogar no Sport. O jogador John Duran, gente, saiu do Fenerbahçe da Turquia, repetindo, o jogador John Duran saiu do Fenerbahçe da Turquia e fechou com o Zenit da Rússia. Vamos lá, gente, o Raikkonen,
atacante, né, base do Goiás, foi comprado pelo Internacional de Porto Alegre, em definitivo, contrato até 2029. Moisés, atacante do Fortaleza, está fechando com o Santos. O lateral Filipinho teve contrato renovado com o Sport Recife até final, rapidinho aqui, vamos lá ver essa notícia. É isso mesmo. Filipinho, lateral, teve contrato renovado com o Sport Recife até final de 2027. Bom, gente, o jogador Carlinhos está saindo do Ferroviário do Ceará para jogar no 13 de Campina Grande. O Bahia repatriou o atacante Everaldo por empréstimo junto ao Fluminense, sem opção de compra até o fim da temporada. Matheus Donelli, goleiro, foi por empréstimo do Corinthians para o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes. Maurício Lemos, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, do Vasco, fechou com o Peñarol, do Uruguai. Renato Naga, esse jogador fechou com o Galatasaray da Turquia. Jorge Sanchez, esse jogador aqui saiu, gente, do Cruz Azul e fechou aqui com um time que eu vou buscar o nome, tá? Bom, gente, o Renato Naga, que eu falei aí, né, saiu do Casa Pia de Portugal e fechou com o Galatasaray, né, só confirmando. Jorge Sanchez, esse jogador saiu do Cruz Azul do México e fechou com o PAOK da Grécia. Stephanie Callahan, esse zagueiro fechou com o Al-Ittihad da Arábia Saudita. Luiz Felipe, do Sonar, do Japão, esse centroavante está fechando com o CRB de Alagoas. Goiás tem negociações avançadas junto ao Atlético Mineiro para contratar o centroavante Cadu. O jogador Vitor Lecal, gente, esse jogador está fechando com o Al-Riyad da Arábia Saudita. Bom, gente, para fechar esse vídeo, passando a provável escalação do Bayern de Munique, né, para pegar o Hoffenheim próximo domingo pelo campeonato alemão. Bom, o que os sites indicam aqui é o Urbi no gol, na lateral o Stanisic, na outra lateral o Afonso Davies, Kimmich e Pavlovic no meio de campo. Se não falei, né? Jonathan Tah e o Panecano na defesa. O Olise como meia. É isso aí. Musiala por um lado, pelo outro Luiz Dias e o Harry Kane centralizado. Bom, essa é, na verdade, né, a escalação que os sites indicam que o Bayern de Munique vai entrar contra o Hoffenheim pelo campeonato alemão nesse fim de semana, próximo domingo, 1h30 da tarde, na Allianz Arena. Beleza, gente? Allianz Arena, na verdade, né? O Allianz na verdade, pertencente ao Palmeiras, né, que é o Allianz Parque. No caso do Bayern de Munique, é o Allianz Arena mesmo. Beleza? Só falando rapidinho sobre o jogo. Jogo difícil, mais um jogo complicado. O time do Hoffenheim é um time perigosíssimo, tá? É um time que faz um bom campeonato alemão. Time que, de fato, tem bons jogadores, tá? Não será um jogo fácil. O Bayern de Munique vem de 2 rodadas sem conseguir vencer no campeonato alemão. É uma derrota, né, para o Augsburg e um empate com o Hamburgo fora de casa. Então, o Bayern de Munique tem que procurar vencer esse jogo. Muito baseado não só porque vem há um tempo sem vencer no alemão, mas também porque o Borussia Dortmund vai inclusive jogar antes do Bayern de Munique. Vai jogar no sábado, né, no campeonato alemão. E se o Borussia vencer o jogo dele, fica a 3 pontos do Bayern. Vamos lembrar que a diferença hoje na pontuação, né? O Bayern de Munique é o líder, Borussia Dortmund vice-líder. Eita, que hoje o português tá bom, viu? Borussia Dortmund vice-líder, Bayern de Munique é o líder. E a diferença é de 6 pontos, beleza? Se o Borussia vencer, fica a 3 do Bayern de Munique. Bota a pressão para cima do Bayern, que joga apenas, como já falei, no domingo. Então o Bayern precisa vencer o jogo dele para manter essa diferença de 6 pontos. Se o Borussia Dortmund, que vai pegar um adversário complicado, né, o Wolfsburg, de repente vá lá, empate ou perca, aí que o Bayern de fato tem o dever de vencer mesmo para distanciar do Borussia Dortmund, né, que é o vice-líder, volto a repetir.
Mas é isso, jogo difícil para o Bayern de Munique contra o Hoffenheim. Lembrando que o Bayern pega o Hoffenheim agora, nesse domingo, pelo Campeonato Alemão. Depois pega o RB Leipzig, nessa próxima semana agora, valendo vaga na semifinal da Copa da Alemanha. Lembrando, é um jogo único, né? Na Copa da Alemanha, quem perdeu cai fora. Então, Bayern de Munique e RB Leipzig, no meio de semana. Então, jogos complicados aí pela frente pro Bayern de Munique, beleza? Bom, galera, o Bayern de Munique que a propósito... Bom, dizem que está renovando o contrato com o Upamecano. O zagueiro francês, de fato, deve ficar e vai ficar até 2030, tá? Bissek, esse é zagueiro da Inter de Milão, e o Bayern de Munique também tem interesse no jogador. Nenhuma proposta, nada, mas há um interesse. Bom, gente, vale dizer que a janela na Europa, tá? Para contratações, fechou no dia 3 de fevereiro. Então ninguém contrata mais na Europa, tá? Não até o mês de junho. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Bom final de semana para todos e fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas tive que voltar aqui porque eu acabei me esquecendo de passar um detalhe, né? Nessa sexta-feira a CBF divulgou, né, a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu não vou passar todos os jogos da primeira rodada não, gente. Vamos fazer o seguinte, quando aproximar da primeira rodada da Série B, aí eu trago aqui todos os jogos, beleza? Tudo detalhado. Bom, o que vou dizer é, a estreia, por exemplo, aqui do Cuiabá será contra o Sport Recife, lá no Mato Grosso. A estreia do Clube Náutico Capibaribe será dentro de casa, contra o Criciúma, de Santa Catarina, beleza? São alguns exemplos de jogos, né, da primeira rodada, beleza? Mas é isso. Depois, como falei para os amigos, eu trago aqui todos os jogos da primeira rodada, da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, galera. Agora sim, peço like e tchau.